Queremos, ó Pai, agora que nesse momento da palavra, o Teu nome também seja engrandecido. E muito mais que isso, que o Senhor, um Deus tão compassivo, tão misericordioso, que fala conosco, que o Senhor possa falar através da vida do João, das palavras, da pregação que ele preparou. Ó Deus, que o Senhor possa nos instruir e nos ensinar o caminho que devemos andar, Senhor. Nós precisamos da Tua instrução. Recebemos tantas informações, tantas palavras, Pai, que nos confundem às vezes, mas a Tua palavra diz que nós não seremos confundidos. Então, guarda nossa mente agora, Pai, para que possamos estar ligados à mente de Cristo, Senhor, e ouvir a Tua palavra, reter a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida do João, unge o João com o óleo do Teu Espírito, Senhor, para que ele possa ser um vaso nas Tuas mãos nesta hora, Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos porque Tu és o Deus que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Que bom. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E eu preciso fazer uma introdução dizendo que nós estamos estudando o que Jesus escreveu, as 7 cartas lá que está em Apocalipse. Essas cartas foram endereçadas às igrejas da época, mas vocês estão vendo nas pregações que eu fiz, que o Maurício fez, que eu vou fazer hoje, que outros farão, que ela tem tudo a ver com a igreja de hoje, né? Achei interessante, o Maurício achou lá no John Stott, que ele dá uma palavra para cada uma das igrejas, né? A primeira foi o amor, que é a palavra que cada igreja deveria ter, as 7 palavras, né? Amor, você foi o sofrimento, e hoje eu vou trazer a verdade. Então, amor, sofrimento e verdade. Quem for pregar na outra... semana que vem quem vai pregar é o pastor Márcio Marques. Dia dos Pais, vamos ter um momento com os pais aqui especial, tá bom? Ele está vindo aí, graças a Deus. Eu gosto muito dele. Muito bem. Então, nós vamos ler o texto e depois eu vou comentar sobre o texto e nós vamos aprofundar no texto. Capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e se não, tem que usar as vírgulas direitinho, diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Muito bem. Para ser fiel ao que eu falei, o reverendo Hernandes, eu vou fazer uma citação dele agora, tá? E usei o livro dele para pregar, tá? Para preparar essa pregação. Os tópicos são dele. Ele diz o seguinte, que a carta escrita por Jesus, através de João, à igreja de Pérgamo, é um brado de Jesus à igreja contemporânea. Contemporânea quer dizer atual.
essa carta é endereçada a você, a mim e a nós. Essa carta é uma mensagem não é uma mensagem diante de nós, mas a nós. Entenderam o que Hernandes está dizendo? Que o que nós vamos estudar aqui nessa manhã é para nós, é para a igreja contemporânea, para os nossos dias, tá ok? Muito bem. O perigo que estava rondando a igreja de Pérgamo era uma linha tênue entre a verdade e a heresia. Será que nós vivemos um tempo atual assim? Entre verdade e heresia? Deixa eu dizer com todo o amor a vocês. Às vezes as pessoas consultam pregações, estudos na internet, que está tudo livre, tudo liberado. Mas às vezes, por causa da falta profunda de conhecimento, se enganam com algumas heresias. Está claro? Então tenha cuidado com quem você ouve, o que você ouve, para você não misturar as coisas. Está certo? Então, eu estou fazendo esse alerta porque, às vezes, algumas pessoas me dizem algo, eu falei, da onde que ela tirou isso? Como que ela está pensando assim? Eu não estou julgando, só estou dizendo que a gente tem que discernir, porque as coisas são sutis. Elas não vêm agredindo a gente. Elas vêm de uma forma sutil que vai dominando o nosso pensamento, e daqui a pouco você começa a achar que é verdade. E daí o que eu prego aqui, que o Maurício prega, que a pastora prega, que a Letícia prega, já não é verdade para você, porque você pode estar confundindo o que você viu. Eu vou dar dica para vocês, que é certeza. Quer escutar de pregação, de ensino, de estudo? Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Os outros eu não garanto. Tem outros bons, mas eu prefiro ficar, né? Jonas Madureira é bom também. Então, se você quer escutar, se você tem hábito de fazer isso, veja coisa boa. Não veja coisa que as pessoas trazem como uma sedução para você. O evangelho não é sedutor. Tá? O evangelho é verdade, o evangelho confronta, o evangelho diz, é assim que tem que ser. Ok? Muito bem. O que John Stott fala a respeito de hoje? Ele diz que o ponto de discórdia na igreja não era entre o bem e o mal, e sim entre a verdade e o erro. Ok? George Led diz o seguinte, que o pecado dos Efésios, então lembra, o primeiro estudo que eu dei aqui era Efésios. Eles foram reconhecidos como que o amor entre eles tinha se esfriado, tinha que voltar para o primeiro amor. Mas por que eles se tornaram, por que eles foram repreendidos por Jesus nisso? Porque eles eram intolerantes com as pessoas que tinham outros pensamentos. Elas não tinham amor, eram rudes. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que ser tolerante com aqueles que estão fora e mostrar, está errado o que você está fazendo, não é assim, entendeu? A igreja de Éfeso era uma igreja que era intolerante com as pessoas que pensavam direito ou que tinham distorções. E aí, se ela era intolerante, como é que as pessoas iam virar tolerantes ou mudar o modo de pensar se as pessoas não falavam, não conversavam, não dialogavam? Ok? Essa igreja tinha um outro problema. Essa igreja era tolerante com o liberalismo, com as coisas do mundo, com o mundanismo. Tá bom? Como que uma igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Muitas pessoas acham que não tem como fazer isso. Não tem como você ficar com a verdade e ter muitas pessoas que são adeptas ao mundanismo. Que hoje tem muito dentro da igreja isso, né? As pessoas são mundanas. Né? Só você olhar, às vezes, algumas roupas que as pessoas vestem, o palavreado que as pessoas usam, são mundanas. E aí dentro da igreja é o mundanismo. Não pode entrar. Então não é brigar com as pessoas, não é discutir, mas tentar mostrar, olha, não é legal. Eu, quando converso com a pessoa começa a falar palavrão, eu digo, dá para você me ajudar a não falar palavrão? Senão eu posso fechar o filtro com você. Então tenta falar uma palavra que você não saia cheiro de peixe podre da sua boca. Quando você fala um palavrão, sai cheiro de peixe podre da sua boca. É o que diz a palavra de Deus. Muito bem. Como uma igreja é capaz de enfrentar o martírio, a morte, por permanecer fiel da tática de sedução? Então você começa a ser ameaçado e as pessoas dizem a você assim, olha, se você rejeitar a Cristo, se você não falar no nome dele, se você não se envolver muito, você não vai morrer. Então, quando você firma o teu testemunho, você corre risco de vida.
Então, como a igreja vai manter-se firme, correndo o risco de ser perseguida, de ter problemas, talvez até a morte, como foi o caso do pastor dessa igreja aqui, tá bom? Muito bem. Pérgamo era uma cidade de passado glorioso e era a cidade mais importante da Ásia. Você tem umas imagens dele aí, não tem? Vê se a gente consegue ajudar aí. Aqui onde fica Pérgamo. Isso aqui é a Turquia, tá? Antiga Ásia, né? Então Pérgamo fica aqui. Nós estudamos Éfeso, estudamos Irmina e hoje estamos estudando Pérgamo. Tem algumas imagens da cidade? A cidade antiga é essa aqui em cima, tá bom? Ela ficava num monte alto. Tinha até uma acrópole aqui com o deus Zeus. E lá embaixo é a atual cidade, que chama-se Bérgama. É a mesma coisa, né? Bérgamo, tá bom? Passe e vê se tem mais uma. Tá vendo? A placa de entrada. Eu e minha esposa estivemos lá e tiramos. Todo turista tira foto da placa de entrada, não tira? Muito bem, siga em frente. Esse aqui era o deus Zeus, que era um deus grego. Pode passar. E aqui, sabe o que quer isso aqui? O trono de Satanás. Quando eu vi isso aqui, eu corri lá, eu tenho mais fotos disso aqui, mas tirei de cima. Você vai entender que não era um lugar físico, e Satanás ficava lá, entendeu? Ele tinha, a cidade era o trono por causa das suas práticas, entendeu? Eu vou explicar para vocês. Muito bem, que mais? Ela tornou-se a capital da província romana da Ásia. Era um importante centro cultural, inclusive lá tinha uma escola de medicina, lá tinha a segunda... Quando nós estivemos lá em Éfeso, eu perguntei, o pessoal falou que a biblioteca de Éfeso era a segunda maior do mundo, só perdia para Alexandria. Mas ao estudar eu vi que essa biblioteca era de Pérgamo, porque ela era a capital do Império Romano lá naquele lugar, né? na Turquia, na Ásia Antiga. Muito bem. Ela tinha mais de 200 mil pergaminhos na sua biblioteca. Vou te contar como uma curiosidade, tá bom? E pergaminho deriva-se de Pérgamo, tá? Então, foi lá que começou o uso de pergaminho. Mas esses escritos que eles tinham na biblioteca era de papiro, que vinha do Egito. E era o material usado para escrever, tá bom? Eu até tirei uma foto, acho que não ficou legal, né? Esse aí. Esse é um papiro, tá bom? Ele é feito de uma planta que dá nas margens do rio Nilo, no delta do Nilo, tá bom? E eles tiram e aí você escreve, tá bom? É essa planta aí, ó. Aí o que aconteceu? No século II, Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca, que era a segunda, na primeira. E aí ele convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a se mudar para Pérgamo. Ocorre que esse homem Alexandria ficava ao norte do Egito. E o rei do Egito era Ptolomeu. Ele ficou muito bravo com essa atitude do Eumenes. E ele embargou o envio de papiro, não mandou mais papiro para Pérgamo. Então, daí surgiu o pergaminho. Põe para mim aí, por favor. Esse é o papiro. Tem o pergaminho aí? Pergaminho é feito de couro de animal. Cabra, boi, vaca, tá bom? E aí eles alisam aquele couro e escrevem. A vantagem para o papiro é que o papiro se escrevia uma vez só. Ficava para sempre. E o pergaminho, você podia raspar o couro e escrever de novo. Por isso que você vai ver em algumas Bíblias que foram feitas com o pergaminho, que o pessoal fala, tem uma corrupçãozinha. Por quê? Porque às vezes as pessoas apagavam o que estava escrito e escreviam em cima, e às vezes ficava um resto da antiga escrita. Então, às vezes, as pessoas citam isso, que há uma corrupção do texto, porque tem uma outra escrita por baixo. Tá certo? Muito bem. O que era, assim, para a gente conhecer a cidade de Pérgamo? Pérgamo era um centro de paganismo religioso. Eles tinham pelo menos 3 deuses que eles adoravam. Primeiro, lá tinha muitos altares, muitos deuses, no topo dessa acrópole que eu te falei. Eles adoravam o deus Zeus, que era um deus grego, e eles tinham adoração por ele, né? E também eles adoravam o deus Esculápio, que era o deus, preste atenção nisso, que era o deus salvador.
E era conhecido como Deus da serpente que cura. Então, o símbolo é uma serpente. Então, muitos médicos curavam através da adoração a esse Deus. E havia uma escola de medicina lá. Muitas pessoas vinham para a cidade para serem curados pelo Deus Salvador Esculápio. Agora põe esse símbolo. De quem é esse símbolo aqui? Medicina. Esse símbolo aqui é de adoração ao Deus Esculápio. Talvez a maioria das pessoas que tem isso aqui nem sabe disso, né? Sabe que é Esculápio, mas a origem é da adoração ao Deus Esculápio que curava lá em Pérgamo, tá certo? Mas veja, esse símbolo a gente ora e, né, faz ligação com ele lá, mas não sabe a origem. E não quer dizer que o que os médicos fazem está errado, pelo amor de Deus, tá bom? É que esse símbolo provém de lá de Esculápio, tá bom? Muito bem. Pérgamo era o centro asiático de culto ao imperador. Desde 195 a.C., eles começaram a adorar a deusa Roma. A palavra Roma quer dizer, é o nome de uma deusa. E aí, o imperador encarnava o espírito dessa deusa Roma. E aí, uma vez por ano, todas as pessoas que pertenciam e que acreditavam nessa deusa, ou que estavam na cidade, elas iam num lugar e queimavam incenso e declaravam que César era o Senhor. César era o nome principal dos imperadores, está certo? E as pessoas podiam, depois de fazer isso, elas podiam ter suas religiões. Mas primeiro ela tinha que declarar que César era o Senhor. Tá bom? Muito bem. Era uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade reinava desde que se observasse o destaque do culto ao imperador. Depois, Pérgamo, queridos, era o local onde ficava o trono de Satanás, que eu já citei para vocês, tá bom? Satanás não só habitava na cidade, mas como tinha lá também um trono. Eu fui lá para conferir, é um monte de pedras, então ele não é físico, você entende? É algo espiritual. E o trono de Satanás não era um edifício, mas sim o sistema da cidade. O trono era marcado pela pressão e pela sedução. Hernandes diz o seguinte: onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual. Floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução do povo de Deus. A palavra Pérgamo quer dizer casado. Pérgamo quer dizer casado. Então veja, assim como em Pérgamo, a igreja sempre deve se lembrar que está comprometida com Cristo, que ela é a noiva de Cristo e precisa se apresentar santa, pura e incontaminada. Muito bem, vamos para o texto agora. Eu fiz um preâmbulo meio extenso. Vamos para o texto. O versículo 13, Cristo revela os perigos que a igreja está correndo. Então eu vou ler o versículo 13 e aí vamos começar a estudar o texto, tá bom? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Cristo está fortalecendo a igreja para que ela passasse por lutas, que ela enfrentasse a morte, e aí nós vemos a citação do pastor da igreja, que foi martirizado. E eu vou dizer como que ele foi martirizado, você vai se chocar. Cristo reconhece a lealdade da igreja, e a igreja suportou muitas provas extremas em relação ao culto pagão, a Zeus, a Esculápio, ao culto ao imperador, e ela se manteve fiel em Cristo. Porém, por causa dessa fidelidade, eu creio que eles talvez não participassem do culto ao imperador. E aí o que aconteceu? O seu pastor, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e aí foi colocado no fogo, e aí esse fogo foi aumentando, montando, e ele morreu sufocado e queimado dentro desse boi de bronze. Imagina a maldade. Você põe um pastor lá, eu preferia que não fosse assim, né? Dá um tiro e acaba comigo. Agora, por dentro de um boi de bronze e queimar até
Ele resistiu até a morte, a apostasia até a morte, Antipas. Então, Cristo está fortalecendo a igreja, no versículo 13, para enfrentar a morte, que poderia acontecer a qualquer momento. Cristo identifica a fonte do pecado, também no 13. Ele diz que a fonte do pecado é Satanás. A igreja de Pérgamo vivia e testemunhava numa cidade que Satanás habitava e onde estava o seu trono. Então, Satanás mandava na cidade, governava a cidade. John Stott diz que nós precisamos apagar das nossas mentes caricaturas medievais de Satanás, despojando-nos dos chifres, dos cascos, do rabo, do tridente. A gente faz essa figura caricata do diabo, mas deixa eu dizer o que a Bíblia, o que Jesus e que Paulo falam sobre o diabo. A Bíblia diz que ele é um ser espiritual, inteligente, poderoso e inescrupuloso. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar. Ele muitas vezes tem um trono e um reino, e sob seu comando está um exército de espíritos malignos. Nós identificamos na Bíblia como os dominadores desse mundo tenebroso e como forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pérgamo era uma cidade, um local sombrio. A cidade estava mergulhada na confusão mental das heresias. O reino de Satanás é onde as trevas reinam. Muitas cidades do nosso país são cidades sombrias. Você já entrou em cidade que você sente um arrepio quando entra? As cidades gnósticas que têm essa preferência pelo misticismo. E aí nós sabemos que Satanás habita ali. Então são cidades sombrias. Não sei se você já visitou uma cidade que bandeou para esse lado. Você sente arrepios quando entra na cidade. Salvador é uma cidade que eu me sinto mal quando chego lá. Alguma coisa tem de ruim lá que eu acho que é de Satanás. Não estou julgando a cidade, estou dizendo o que eu sinto. Está claro isso? Cada um responde diante de Deus. Cristo está alertando a igreja sobre a verdade. A igreja, queridos, ela começa a negociar com a verdade, a igreja de Pérgamo. No começo, Satanás usou perseguição e não teve êxito. E ele continua usando a perseguição, só que agora ele muda a tática, ele usa a sedução. A perseguição através da sedução, porque você não sabe o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? A pior coisa é quando a gente pode receber, digamos, ter uma luta com pessoas que dizem que são do diabo. Então, é uma luta que você sabe com quem está lutando. Quando você percebe que está entrando dentro da igreja coisas sutis que detonam a doutrina sã, isso aí é uma coisa que seduz a igreja. As pessoas vão se encantando com isso. E quando você vê, você está sendo influenciado por Satanás. Muito bem. Na igreja havia crentes que permaneceram fiéis, enquanto que outros estavam se desviando da verdade. Nas igrejas sempre tem um grupo que é fiel, que é puro, que é santo, que busca, que ora, mas tem um grupo que é desleixado. Tem um grupo que acha que está tudo bem, que não é assim, que não é ser radical. Já viu pessoas assim, não? Pessoas que não se importam com a santidade da igreja, com a pureza da igreja. Ela age como ela quer, e muitas vezes, para o meu desespero, queridos, ela põe na rede social o que ela faz. Agora vai responder por isso. Você está entendendo? Você não pode chocar as pessoas, não pode chocar a igreja com o teu proceder, com o que você faz. Você não é independente, você não é livre. Você tem um Senhor que é Jesus. Você tem coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor. E quando agrada o Senhor, eu firo a noiva dele. Quando eu firo a noiva dele, eu vou prestar contas sobre o que eu fiz com a noiva. Então, muito cuidado, querido, com o teu procedimento, com o teu modo de agir, até de falar, às vezes. Nós temos que ter sanidade naquilo que nós fazemos. Cristo alerta para as pressões do mundo. Versículo 14, o que diz no versículo 14? Me ajude aí. Diz assim:
tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você lembra da história de Balaão? Balaão foi chamado por Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. Ele era um profeta. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Lembra disso? E aí Balaão diz assim, olha, eu vou falar para o povo o que Deus me mandar falar. E por 3 vezes ele fez isso. Só que em seguida ele ensina ao povo lá, o Balaque, como que ele faria para ele ter sucesso, né, na disputa contra o povo de Deus. Ele falou, arruma umas senhorinhas, umas mocinhas sedutoras e põe no meio deles. Você entendeu isso? A sedução tomando conta. Porque o homem, às vezes, é meio sem noção. Sim ou não? Às vezes ele olha para uma mulher, acha bonita, ele acha que é a coisa mais linda do mundo. Mas não sabe quem é a pessoa. Estou falando de uma forma geral, tá bom? Não sabe como é que é a pessoa, não sabe o que ela pensa, como é que é o coração, qual é a convicção dela. Olha somente pela aparência. Então, se quer agradar um homem, põe a mulher bonita na frente dele. Para o crente, não, né? Eu passei muitas lutas com isso. Minha conversão foi aos 35 anos, então eu tinha tido muitas experiências, fui muito promíscuo. E aí, quando eu casei, eu confessei o meu pecado a Dorcas, né? E aí eu tinha receio que ela achasse que eu estava olhando para as mulheres. Então, o que eu fazia? Quando eu via uma mulher bonita, eu baixava a cabeça. Porque eu sabia que ela estava olhando para mim, entendeu? Porque a mulher é assim, fica olhando a mulher. O homem está lá, vê uma mulher bonita, a mulher já... Quero ver se ele vai olhar para ela. É assim ou eu estou inventando? Então, queridos, o que Balaão fez com o povo de Deus? Ele seduziu o povo de Deus, a partir dos homens, mostrando mulheres sedutoras. E aí o povo de Deus caiu nisso, a gente vê na história. Muito bem. Balaão aconselha Balaque a não enfrentar Israel com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Os homens de Israel, eles participariam de festas idólatras e se entregariam à prostituição. Então veja uma coisa, queridos, o pecado enfraquece a igreja. Quando alguém que pertence à igreja está em pecado, a igreja está com problema. Você entende isso? Então, olha para a sua vida, eu tenho que olhar para a minha vida para ver se nós estamos santos, puros diante de Deus. E se cometemos pecado, que pode acontecer, confessarmos o pecado e deixarmos a prática. O que mais que eu posso dizer a você? Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, os demais membros se calavam em silêncio para não se indispor com seus irmãos. Acontece na igreja hoje, não? Sabe o que os irmãos fazem? Eles vêm falar para mim sobre o problema de um irmão. Fala, por que você não fala para ele? Procura a pessoa e diga para ele, olha, você acha que está certo isso? Eu vi você na rede social, meio bêbado, meio cambalhante. Você acha que é legal para a igreja isso? Mas os irmãos não fazem isso. Daí querem que o pastor faça. Eu faço, não tem problema fazer isso. Mas todos nós somos responsáveis da igreja. A igreja não é o pastor, tá? A igreja somos todos nós. E a pureza da igreja tem que ser mantida por nós. Então, se está alguém no meio da igreja em pecado, é minha obrigação, que sei, que vi, conversar com a pessoa. Não precisa agredir, não precisa fazer nada de errado. Vai lá e você conversa. Se a pessoa não aceita, não é isso? Mas faça o seguinte, antes de você trazer para mim um problema, que são muitos, tente resolver você. Tente você conversar, tente você orar pela pessoa, de repente discipular a pessoa. Tá bem? Muito bem. Cristo alerta para o nível de moral baixa da igreja. Veja o 15, o que diz. O 15 diz assim: outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. João fala sobre isso, Éfeso teve luta com os nicolaítas, e a gente vai sempre ver. Era um grupo de pessoas que ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Gente,
eu penso assim, como pode eu ser igual a todo mundo? Ué, Cristo não fez diferença na minha vida? Como que nós somos todos iguais? Não podemos ser diferentes. Existe uma tática demoníaca que é assim, olha, se uma pessoa vier para a igreja, você não pode falar nada para ela. E você tem que conversar e caminhar com ela do jeito que ela faz. Não, queridos. Eu tenho que ser educado, amoroso, acolher e dizer para ela que ela está errada. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que pedir orientação de Deus, querido. Eu posso ser agressivo, posso ser... Está claro isso? Então, eu não tenho que me adaptar ao mundo. O mundo que tem que se adaptar. Quando as pessoas vêm do mundo para a igreja, elas não podem trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja tem que influenciá-la. Com amor, é claro. Não ser que nem Éfeso, que era intolerante, que era rude. Está claro isso? Os nicolaítas pregavam, quanto mais pecar, maior será a graça. Olha que troço do capeta. Tem um texto da Bíblia que fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele achava, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Vai se ligar no diabo. Mas as pessoas pensavam assim naquela igreja, porque foram convencidas a pensar assim. Eles defendiam que os crentes precisam ser iguais aos pagãos. Hoje acontece em nossas igrejas. Nós precisamos estar falando a linguagem do mundo, vestindo a coisa que o mundo faz, fazendo o marketing que o mundo faz, não é assim? Para poder acolher os outros. Cara, isso não é evangelho, meu irmão. Evangelho é você, a pessoa chegar, poxa, vocês são diferentes, né? Como é que é isso aí? Fala para mim como é que é isso. Me ajude, que eu estou passando por lutas. Então, aqui, a doutrina dos nicolaítas não entra nessa igreja, tá bom, gente? Vamos amar as pessoas profundamente, acolher todas as pessoas, mas no tempo devido, da forma certa, com amor, com carinho, se houver oportunidade de falar para as pessoas, tá bom? Não nos adaptemos ao mundo. O texto nos diz que Cristo odeia a obra dos nicolaítas. A outra instrução de Jesus, Cristo julga os que se rendem ao pecado. Versículo 12 e 16, diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Depois no 16 ele diz assim, portanto arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Cristo exorta os pecadores ao arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente comete pecados. Está claro isso? O cristão, ele é uma pessoa comum no sentido de ser humano, de pessoa, com as tentações, com as lutas. Então, o pecar é uma coisa natural no ser humano. Agora, você ficar na prática do pecado é que não é de Deus. Está claro isso? Então agora não vou pecar. Sim, você vai pecar, você é humano, vai pecar. Mas o Espírito Santo que está em você vai dizer, olha, você cometeu um erro, então se ajoelhe agora e peça perdão. É assim que funciona. Está claro? E eu vou estar sempre em dia com Deus, porque eu estou me arrependendo. Agora, se eu continuar naquela prática, o que eu estou dizendo com isso? Crente que vive na prática do pecado está dizendo o quê? Sejamos sinceros uns com os outros aqui. Não sou crente. A palavra de Deus não é verdade para mim, porque eu sei que não devo fazer aquilo e continuo fazendo, então eu não posso dizer que eu sou. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu agora me converti. Eu agora passei do evangélico para o católico. Eu falei, cara, o que eu vou falar para esse cara, né? Eu falei, eu acho que você nunca foi evangélico. Como assim? O evangélico nunca mudaria para ser católico. Porque é totalmente contrário do que nós pensamos. Sim ou não? Mas a gente fica cheio de dedo, não fica? Não, vou ferir minha tia, minha prima, minha irmã. Um amor, eu falei para ele e ele ficou pensando no que eu falei. Nunca mais vi esse moço, mas ele me chocou. Ele falou assim, agora eu deixei de ser evangélico. Eu falei, você nunca foi, cara. Você não vai deixar de ser o que você nunca foi. Muito bem. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora alguns membros da igreja tinham se desviado, os outros deviam se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Então Jesus fala sobre o juízo com as pessoas.
e fala sobre a falta de arrependimento que leva ao juízo. A mensagem da verdade pode se tornar uma mensagem de julgamento, queridos. Deus nos fará responsáveis por nossas atitudes face da verdade que nós conhecemos. Veja, se eu não conheço, a Bíblia diz que se eu estou no tempo da ignorância, eu estou perdoado. Mas se eu conheço e faço errado, eu já estou julgado. Está claro? Eu estou só pregando a mensagem que foi pregada à igreja de Pérgamo, que se aplica a nós. Jesus foi muito profundo. E por fim, o versículo 17, que eu vou ler, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem, o vencedor, ele vai comer do maná escondido. O maná escondido refere-se ao banquete espiritual permanente que nós teremos no céu. O maná era o pão de Jeová, era o cereal que vinha do céu. E nós sabemos que esse alimento espiritual é Jesus, porque ele é o pão que desceu do céu. Então esse maná aí, o que é esse maná? É Jesus. Esse alimento, esse maná escondido, tá bom? Os vencedores recebem uma pedrinha branca. A primeira pessoa que me falou de uma pedrinha branca foi um homem que está aqui na minha frente. Tu te lembras, Paulo? Ele falou, todos receberão uma pedrinha branca, é o seu novo nome. Eu falei, de onde que ele tirou isso? Aí depois ele mostrou. A primeira vez que me falou, me mostrou a pedrinha branca na Bíblia, foi o pastor Paulo. Me lembro até hoje isso. Muito bem, queridos. Olha, os vencedores receberão uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca pode ter pelo menos 2 significados. O primeiro, era uma espécie de entrada, como se fosse um comprovante, um ticket de entrada para uma festa, para um banquete. Era considerado um bilhete para admissão à festa messiânica. Segundo, ela era usada nos tribunais para vereditos dos jurados. Veja, eles usavam as pedrinhas. Quando havia o veredito dos jurados, se eles colocassem à mesa mais pedrinhas brancas do que pretas, a pessoa estava inocente, estava considerada inocente. Se fossem mais pretas do que brancas, ele estava condenado. Então, esse era um símbolo que eles usavam nos tribunais. Muito bem. A pedrinha também era usada como um bilhete de entrada em festivais públicos. A pedra branca é o símbolo de nossa entrada no céu, na festa que nós teremos nas bodas do Cordeiro. Então, como o pastor Paulo disse, muitos de nós creem que essa pedrinha branca que nós vamos receber é o nosso novo nome. Como é que vai ser? Davi, o meu nome é João, vai ser Davi, vai ser príncipe, Jacó, sei lá. Teremos um novo nome, e a gente entende assim, tá? Os vencedores receberão um novo nome. Veja o que John Stott diz. Que o maná escondido é Cristo, e o novo nome é Cristo. Nós precisamos nos deliciar com o nome e a compreensão do novo nome que é Cristo. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente como são conhecidos. E aqueles que veem agora como um espelho, indistintamente o verão face a face. Aquele que se manter fiel até a morte, vai receber a coroa da vida. Você e eu vamos receber a pedrinha branca, o nosso novo nome. E teremos um bilhete para entrar na festa eterna, nas bodas do Cordeiro. Quero terminar dizendo para vocês o seguinte: as recomendações de Cristo para a igreja de Pérgamo são para nós hoje. E aí eu faço uma pergunta, como eu coloquei o tema da pregação, Maurício, eu coloquei assim: Pérgamo, onde está a tua verdade? Porque eles ficaram confusos do que era verdade e do que não era. Então eu olho para vocês que são membros dessa igreja: onde está a verdade? Nós estamos com a verdade ou não? Nós estamos nos prostituindo com algumas doutrinas nicolaítas por aí? Espero que não. Não conheço todos vocês, amo todos e creio que todos estão ligados
né, que nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos influenciar o mundo. Não é o mundo influenciar a gente, não é assim que funciona. Somos nós que influenciamos o mundo. O mundo só tem esperança do jeito que está quando nós fizermos diferença nesse mundo. Eu achei essa Olimpíada foi um tapa no rosto de Satanás, não foi? Eles começaram com aquela cena ridícula lá da Santa Ceia, depois vieram pedir desculpa, que não era aquilo, aquilo não era bem o que eu queria fazer, mas fez, né? E aí, aquela menina, aí você vai lá e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Medina levantou e fez assim. Ele disse, que ele falou assim, como é que é? Em Jesus somos mais do que vencedores, é isso que ele quis dizer. O que ele fez 10 assim, ele estava dizendo que era a nota que ele achava que ele tinha. Ele tirou 9,90. A maior nota que já se teve no surf foi do Medina. E aí ele fez aquela cena maravilhosa. Vocês já viram aquela cena, aquela foto? Meu Deus, coisa linda, né? E ele fez assim, ó. Ele disse isso, né? Em Jesus somos mais do que vencedores. Foi o recado que ele deu. Aí você pega aquela menina que ganhou no judô da italiana. Viu essa cena, não? As duas ajoelhadas. E a italiana falou para ela. Ela tinha evangelizado a italiana. E lutou contra ela. E ganhou da italiana. A italiana, eu achei lindo aquele ato, aquele atitude da menina. Foi e falou no ouvido dela, ó, levanta e glorifica ele. Então nós tivemos várias cenas. Você viu o Caio que ganhou a marcha atlética? Foi segundo na marcha atlética. Então você está vendo os testemunhos a todo momento. Não adianta fazer nos calar, querido. Porque nós somos bons mesmo. Nós ganhamos a Olimpíada, ganhamos, né? Rebeca é crente também, você sabe disso? Não? Eu acho que ela vai ganhar mais umas 2 medalhas, essa menina. Então, queridos, o mundo pode querer nos calar, mas nós vamos arrumar uma estratégia de falar do nome dele. E esse pessoal, eu fiquei pensando, você sabe que a Raíssa é a menina que mais tem patrocinadores, tem 10. Tem uma fortuna avaliada em 15 milhões de reais. A menina, de 16 anos, ela arriscou-se a perder patrocinadores, ela arriscou-se a perder a medalha ou a ser repreendida, que alguns bobões aí estão dizendo o seguinte, não, ela prejudicou o trabalho dela. Não, ela glorificou o Deus dela. Então é assim que nós temos que agir, tá? Podemos correr risco de perder dinheiro, perder amigos, mas nunca perder Cristo. Que essa Olimpíada possa trazer, né, um gás novo para nós, para entender como é que os cristãos têm que se comportar diante do mundo. Que o mundo está se satanalizando. Olha que neologismo. O mundo está se tornando o local de Satanás. É o reino dele. E aí nós temos que fazer diferença. Peguei pesado ou não? Continua me amando aí? Não? Sérgio, vai voltar, Sérgio? Falou meio, cara, pega pesado. Que Deus te abençoe. Fique de pé, eu quero fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela, nesse momento, Pai, nesse instante que vivemos, tantas lutas, Senhor, tantas dificuldades. Nós pudemos tomar conhecimento de uma igreja que teve dificuldades de permanecer firme com o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando como igreja e que possamos usar o exemplo de Pérgamo para que nós hajamos diferente, que nós não nos contaminemos com as coisas, com as carnes sacrificadas, nem, Pai, com aquelas coisas que nos afastam, que nos seduzem do Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada vida que aqui está, e que ao receber a Tua palavra, que eles não retenham essa palavra, mas que eles possam refletir, que nós possamos refletir e aplicar em nossas vidas. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino e unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.